nessa noite eu quero compartilhar um pensamento com vocês, uma palavra, em cima de um texto que está escrito no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Se você trouxe a sua Bíblia, se você veio armado também, pode estar acompanhando na sua Bíblia. É bom manusear a Bíblia. Muitas vezes eu uso muito o iPad, mas eu gosto de chegar em casa e mexer na Bíblia, porque senão você vai destreinando. E na Bíblia é interessante, porque quando você sabe algum texto, você fala assim, eu sei em que lugar da página que está. Eu sei o canto. Daí você vai folheando assim, você sabe exatamente onde está. Então isso é importante, né, para a nossa leitura, para que a gente se fortaleça, para que a gente conheça bem a palavra de Deus. Mas também vamos estar projetando, se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar por ali. O texto fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Vamos ler até aqui somente, vamos fazer uma pausa, depois a gente segue a leitura desse texto. Mas esse texto ele está falando de uma pessoa, de um guerreiro, de um soldado, na verdade de um general, de um comandante, Naamã. Ele era um grande comandante e de um poderoso exército. Esse texto está falando das vitórias que a Síria estava obtendo naquela época contra os inimigos que haviam ao seu redor. Na verdade, o mundo ele é feito de lutas e de guerras o tempo todo. Até hoje a gente vê quantas lutas sendo narradas, colocadas na história, tanta história de sangue derramado, de mortes. Mas é isso que faz um país ser superior ao outro, se sobrepor ao outro, ser admirado. Ele se impõe através da guerra. E a palavra diz que esse general, esse grande general de uma nação poderosa naquele tempo, seria como hoje os Estados Unidos ou qualquer uma dessas grandes nações que existem hoje, um poderio de armamento, um poderio bélico, ela vitoriosa, seria um comandante desse exército. Para a gente situar como era a situação, quem era Naamã? Quem era Naamã? Era esse poderoso general. Amados, e nós sabemos que um general, quando você olha, você já reconhece. Aliás, todos os militares, eles já reconhecem pela patente que tem no seu ombro, eles já identificam, eles já sabem que aquele é um superior, eles já batem continência, eles já se rendem, eles mostram o respeito àquela autoridade. E Naamã era essa autoridade, uma poderosa autoridade num país muito forte. E a Bíblia diz que, no entanto, embora tão poderoso, tão vitorioso, tantas conquistas, o texto diz que ele foi o responsável por aquilo. O rei sabia que ele era o responsável, foi através da vida dele. Diz assim, no entanto, ele era leproso. Havia uma lepra. A lepra é uma enfermidade, é uma doença que
traz muitos males na vida da pessoa. A lepra, na época, era uma doença incurável. Incurável. Hoje tem cura, mas na época não existia cura. As pessoas tinham que ficar segregadas, elas tinham que ficar isoladas. Imagina, eu, um grande general, agora eu tinha que ficar isolado, as pessoas não podiam mais chegar perto de mim. Eu tinha que ficar isolado de todas as pessoas, não haveria mais esse contato, eu não poderia mais exercer aquela função, colocar tantas pessoas debaixo do meu comando. A lepra, amados, hoje tem cura. Há um tempo atrás passou uma propaganda mostrando sobre a lepra, falando sobre isso, e mostrava uma pessoa cozinhando, uma mulher cozinhando com a panela assim, e de repente a filha fala assim: mãe, o fogo. Ela estava encostando no fogo, ela não sentia. A lepra impede que a gente sinta as coisas. Não sente mais nada. Não dói. Não dói. Pode pôr a mão no fogo, não dói. Vai perdendo a sensibilidade. Amados, e muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós perdemos a sensibilidade. Tem coisas que não dói mais. Você tem um péssimo relacionamento em casa, mas aquilo não dói mais. Eu não estou nem aí. Eu não me importo. Muitas coisas acontecendo errado e você diz assim: deixa para lá. Que me importa isso? Eu não quero mais saber. Você vai abandonando tudo, vai deixando as coisas. Amados, isso é a lepra. Quando você não sente mais dor. Você vive as coisas e aquilo não te incomoda mais. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um pastor de Itajaí, do Mevan, lá da igreja do apóstolo Luiz Hermínio. Ele veio aqui para trazer a palavra, foi uma bênção. Quem estava aí de manhã? Tinha algumas pessoas que estavam. Foi uma bênção, não foi? Foi, né? Foi muito gostoso. Ele veio compartilhar com a gente, com a igreja. A gente fez o convite para ele essa semana. Na sexta-feira, ele falou assim: pastor, eu quero ir. Eu quero estar presente com vocês, eu quero estar junto. E foi um presente de Deus para as nossas vidas. E quando a gente entende o propósito de Deus, quando a gente sabe que aquilo que Deus tem para fazer, não tem nada que impeça. Ele tem um chamado para missões. Esse irmão que veio aqui hoje. Ele falou assim: Deus me colocou para eu ir para Moçambique. E hoje, coincidentemente, tinha um irmão de Moçambique aqui no culto pela manhã. Ele falou assim: pastor, o senhor falando de Moçambique, eu sou de lá. Essa é a minha região, eu conheço tudo isso que o senhor estava falando, eu conheço todos os lugares, tudo isso aí eu sei. É assim mesmo, é dessa forma. E ele falou assim: Deus tem me comovido tanto, e eu quero ir para lá. O pastor, o Felipe, falando assim: eu quero ir para lá. Eu quero viver lá. Eu falei assim: eu não fui ainda porque minha filha acabou de nascer, está com 1 ano de idade. E ele tem mais 2 filhos, um de 7, outro de 5. Eu falei assim: mas deixa ela crescer mais um pouquinho. Nós estamos indo para lá. Queremos viver lá, queremos ajudar aquelas pessoas. Ele falou assim: eu já tenho visto o imóvel, já estou olhando um terreno lá. Eu quero comprar esse terreno, fazer algo tremendo nesse país. Amados, essa firme convicção. Ele tem sentido a dor daquelas pessoas. E muitas vezes a gente não sente mais a dor. A gente vê as coisas acontecendo e fala assim: isso é lá, deixa lá, é problema deles. Mas quando a gente sente a dor, quando a gente sabe que tem pessoas ali sendo privadas, ele trouxe uma estatística, ele falou assim: olha, existem hoje no mundo 7 bilhões de pessoas. Isso é real, é fato. Em torno de 7 bilhões de pessoas. Assim, o mundo produz alimento para 12 bilhões. É mais do que o suficiente para todo mundo. É mais do que o suficiente. No entanto, tem pessoas morrendo de fome. Em vários lugares, pessoas morrendo de fome. E isso não dói mais. A gente não se importa mais. Por isso, como igreja, nós temos falado e temos entendido o nosso chamado para atender pessoas, para ter obras sociais, não obra social como assistencialismo,
mas para mudar a vida da pessoa. Porque não é somente você dar alguma coisa para ali, pronto, já fiz. Ou passei na rua, dei um dinheiro ali para a pessoa que está pedindo, e está feita a minha parte. Mas algo que vem efetivamente mudar a vida da pessoa. Isso é você sentir a dor e querer mudar a história dessa pessoa, ajudá-la a sair disso. Porque tem tantas pessoas aí que não sabem nem como fazer. Nem como fazer. Terça-feira agora eu fui num projeto da prefeitura. É uma casa para moradores de rua, um albergue. 75 pessoas ali, entre homens e mulheres, para dormir nesse lugar. E do lado, uma outra casa com mais 75, só ali naquela quadra, em frente ao estádio do Paraná Clube, ali no Rebouças, ali. 150 moradores de rua que estão ali, porque não, eles falam assim, muitos não têm onde dormir hoje. Nós improvisamos aqui para que eles não morram de frio na rua. Se a gente não fizer isso, eles estão morrendo aí. Já aconteceu. Há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, um morador de rua morreu de frio nas ruas da nossa cidade. Amados, situações acontecendo. E muitas vezes a gente, não, eu estou aqui, eu estou no meu mundinho, é isso aqui que eu quero viver. Eu entendo que a igreja ela tem que viver para fora. Ela tem que se voltar para a cidade, não ficar restrita às quatro paredes. Eu sempre olho a igreja como uma cidade. Desde o momento que a gente assumiu aqui como igreja, eu falo assim, eu vejo a igreja, eu vejo a cidade inteira. Eu não vejo só esse lugar. Eu vejo tudo o que acontece, todas as coisas. Eu falo assim, isso é responsabilidade nossa, como igreja. Isso é sentir essa dor. A lepra também, ela pode representar o pecado. Aquilo que eu quero esconder. Porque ele era um general famoso. Tinha lá a sua capa, a sua farda. Mas quando ele chegava em casa e tirava a sua farda, ele olhava, só tinha a lepra. Quando ele estava ali, no seu momento de intimidade, era a lepra que aparecia. A maior parte das pessoas não viam isso. Quem que sabia? A sua esposa e a escrava, essa menina. A Bíblia não diz nem o nome dela, mas essa menina, ela sabia. Ela sabia da situação. E muitas vezes nós vivemos situações, vivemos coisas que nós queremos esconder. Nós queremos deixar escondido, ninguém pode saber disso. Isso daqui não, isso ninguém pode saber. E mantemos uma aparência. Você olha e fala assim, olha aquele lá, sim, olha a pose dele. Olha até de cima para os outros, né? Olha todo mundo de cima. Como se aquela postura fosse mudar alguma coisa. Amados, a lepra muitas vezes é aquele pecado que nós queremos esconder. Quantas vezes, como pastor, eu me deparo com situações, crises familiares. Aliás, às vezes nem fala da crise. Fala assim, daí tudo bem? Tudo bem, tudo uma maravilha. Está pondo a farda. Está tudo ótimo, pastor. Passa um mês, passa 2 meses. Pastor, eu vou me separar. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu falo assim, mas como? Estava tudo ótimo. E de repente, de uma hora para outra, mudou tudo. O que aconteceu? Tão rápido assim? Era uma situação que estava encoberta. Era uma situação que estava escondida. Quantas vezes nós não temos a mesma posição de Naamã? Queremos manter uma postura? Não. Diante das pessoas é uma coisa. No momento de intimidade é outra. O título da mensagem que eu quero falar nessa noite é Puro diante de Deus. Mas nós precisamos aprender a nos apresentar puros diante de Deus. E muitas vezes a gente fala assim, mas não, isso não é mais para os nossos dias, pastor, isso não é mais para o nosso tempo. Jesus já veio, Ele levou todas as coisas, todos os pecados. Sim, é verdade isso. No entanto, eu posso me manter longe de Deus e vivendo no pecado.
O pastor, pela manhã, ele falou assim: Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Ele não faz acepção de pessoas. No entanto, Ele faz acepção de atitudes. Existem atitudes que nós temos. Deus fala assim: isso não me agrada, isso eu não concordo. E nós achamos que não, agora eu já estou na graça, eu posso fazer todas as coisas, o pecado já não me domina mais, mas todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. A palavra que ele trouxe hoje foi em cima do texto de Lucas 5, que fala sobre a pesca, aquela pesca maravilhosa, em que Pedro, ele estava ali, ele tinha passado a noite pescando, exercendo o ofício dele, e não pescou nada, não pescou nenhum peixe. E o que ele estava fazendo? Ele estava lavando as redes. A Bíblia diz que ele estava lavando as redes. Se ele estava lavando as redes, é porque ele queria ir pescar de novo. Só lava a rede quem quer fazer mais uma vez. Senão você nem lava, você larga a rede lá, pronto, deixa lá. Está cheio de sujeira, cheio de galho, cheio de coisa. Deixa lá, vai apodrecer mesmo. Só quem quer usar de novo é que lava as redes. Diz que Pedro estava lavando as redes. Dá mais trabalho lavar as redes do que pescar. Dá mais trabalho. Mas ele estava lavando. Naquela atitude que eu vou fazer mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Muitas pessoas desistem na primeira oportunidade. E não querem tentar. Não, eu me fecho para isso. Eu não quero saber. Amados, é preciso fazer de novo. É preciso insistir. É preciso perseverar. É preciso perseverar. Para que eu possa me apresentar diante de Deus tranquilo. Senhor, eu fiz tudo. Tudo que estava ao alcance das minhas mãos. Isso é nos apresentar sem a armadura, sem a proteção, sem esconder nada dele. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe os nossos pensamentos, antes mesmo de manifestarmos, antes mesmo. É um relacionamento de intimidade, uma intimidade com Deus, uma intimidade profunda. Por isso, como igreja, nós temos estimulado muito isso. Precisa ter tempo de oração, precisa ter o teu devocional, precisa ter o teu culto familiar. A gente quer restabelecer isso e sabemos da dificuldade. Tem pessoas que falam: pastor, eu não consigo fazer o culto familiar. Eu sei que existe uma luta. Por que existe essa dificuldade? Porque o inimigo não quer que a gente faça isso. Cada vez que eu estou restabelecendo isso, eu estou declarando na minha casa esse lugar de intimidade com Deus, aberto para mim, para minha família, para conversarmos, para eu saber do coração do outro, o que está acontecendo, quais são as dificuldades. Quais são os motivos de oração? Relacionamento com Deus. A igreja tem se afastado disso. Para viver uma igreja hoje, uma igreja de aparência. Se eu tenho um carro bom, é porque Deus me ama. Se meu carro é o tal carro, isso é sinal que Deus me ama. Mas não é assim que Deus age. Não é dessa forma. Essa semana chegou para mim no WhatsApp uma pessoa que disse assim: da vida nada se leva sim. Ele quis ser enterrado junto com o carro dele. Abriu um buraco enorme e enterrou junto com o carro. Grande coisa, né? Grande coisa. Vai acabar tudo lá embaixo. Vai acabar junto com o carro, né? Mas ele não está levando nada, não vai poder usar nada disso. Mas no tempo que nós estamos aqui, nós podemos pôr em prática tantas coisas, ter essa liberdade, a intimidade com Deus e viver essa intimidade com Ele. Só que muitas vezes é difícil, muitas vezes não conseguimos. Mas essa história fala desse grande general e ele nos ensina princípios valiosos de proceder e como proceder. Vamos ler ali a partir do versículo 8, 2 Reis 5, versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem:
Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta Israel. Mas ele tinha ido, ele falou assim, eu vou lá, vou falar com o rei. Mas a menina tinha dado uma orientação, ela dizia assim, vá lá e fale com o homem de Deus, fale com Eliseu. E ele foi falar com o rei. E o rei se desesperou. Ele falou assim, isso aí é uma armadilha para mim. Ele está querendo me colocar numa fria. Está me botando numa saia justa aqui. Eu não sei o que fazer. Ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes é sinal de indignação. Ele ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. Mas quando Eliseu, ele soube disso, ele diz assim, por que rasgou as tuas vestes? Envia essa pessoa a mim, envia Naamã para mim. Diga para ele vir falar comigo, para que ele vai saber que tem um profeta aqui em Israel. Ele vai saber que aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes a gente deixa de falar. Hoje o testemunho do seu João, que testemunho tremendo. Amados, imagina, eu estou indo a pé para o trabalho, porque eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus, mas eu estou indo a pé. Hoje eu fiz jejum, eu estou na presença de Deus, eu estou feliz. Ainda vem uma pessoa te assaltar. Nesse momento que muitos desistiriam e diziam assim, eu não vou fazer mais nada. Eu vou parar, por que adianta eu fazer? Estou fazendo jejum, estou orando, estou buscando. E veio o cara me assaltar, ainda eu já não tenho nada, ainda quer levar o nada que eu tenho. Mas ele sabia. Ele falou assim, eu falei do amor de Deus para ele. Eu tive uma oportunidade de falar do amor de Deus para ele nesse momento. Nesse momento. Eu quero o teu celular. Já levaram semana passada. Já foi, o celular já foi. Mas eu tenho algo para você. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta. Mas é essa palavra. E às vezes como igreja esquecemos de falar isso. Esquecemos de declarar o amor de Deus na vida das pessoas, de declarar mudança na vida das pessoas, dizer assim, ele vem falar comigo, eu tenho a resposta. E nós tendo a resposta nos calamos, ficamos quietos, não falamos nada, nem falamos que somos cristãos. Não, imagina se alguém sabe que eu vou na igreja, que vergonha. Não, amados, que coisa tremenda, porque eles vão saber para quem procurar. Eles vão saber em quem buscar. É isso que acontece. Vamos continuar a leitura. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu, do homem de Deus. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Mas o texto vai falando, ele diz assim, ele questionou as orientações. E quantas vezes nós não questionamos as orientações? Quantas vezes nos aconselhamentos pastorais você dá uma direção e fala assim, faça tal coisa, meu irmão. Experimente colocar em prática isso. Não. Por que pedir essa coisa aí? Eu tinha uma ideia diferente. Eu queria fazer outra coisa. Eu tenho os meus princípios, os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha vontade, seja lá o que for. Eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes temos dificuldade de seguir instruções simples. Instruções simples na nossa vida. Mas ele ficou indignado, porque afinal de contas, o homem de Deus nem foi falar com ele.
Eu levei uma fortuna. Tantas peças de prata, tantas coisas, presentes, riqueza. E o homem de Deus nem veio falar comigo. Só tinha sido pedido para ele levar uma coisa, uma carta de recomendação. Aquilo ele levou por conta dele. Essas riquezas ele levou por conta dele. Ninguém havia dito que precisava levar algo. Não é preciso levar nada. Não é preciso. Deus, ele faz. A gente traz o dízimo, né? Porque às vezes fala assim, tem que trazer o teu tudo, tem que trazer o não sei o quê. Mas não é assim que Deus age. Não é por barganha. Eu não compro Deus. Eu trago por gratidão. Eu falo assim, Deus, obrigado. Obrigado porque eu tenho visto a tua mão sobre a minha vida. Eu sei que eu tenho que estar aqui. Na hora do almoço, o pastor de lá, ele falando sobre um pastor lá, amigo dele, dizendo assim, que ele começou a falar assim, sobre o testemunho de você trazer o dízimo. Diz, não, tem pessoas que não concordam com isso. Eu falei, está certo. Mas se você não trouxer o dízimo, não vai ter esse lugar. Não vai ter essa cadeira. Aonde você vai? Aonde você vai buscar? Aonde você vai trazer alguma pessoa? Amados, a igreja existe para isso. Não é para ser uma igreja que vai render fortunas ou tirar fortunas. Desde que a gente assumiu aqui, como no pastoreio, no ministério da igreja, a primeira coisa que a gente colocou foi assim, nós não queremos receber oferta. Eu quero trabalhar aqui de voluntário igual todo mundo. Porque eu estou cansado de ver pastores ficarem ricos às custas das pessoas. Não é para isso. Quando a palavra diz assim, eles traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. É verdade. Para ele distribuir, não para colocar no bolso. Não é para o bolso, é para distribuir. O dinheiro aos pés dos apóstolos é para distribuir para as pessoas. E tem gente que quer reter, quer segurar. Não é dessa forma. Mas e Naamã, ele tentou lá levar o seu dinheiro e comprar algo. O homem de Deus não vai nem falar com ele. Diz assim, faça tal coisa. Vai lá no Jordão. Eu já tive esse grande privilégio de entrar no Rio Jordão. Eu já entrei lá. É uma água bem turva, bem escura. Mas é um privilégio, na verdade. É um privilégio. Você não vê nada. Você não vê a ponta do teu pé lá embaixo. E é um rio raso. Mas você não enxerga isso. Cheio de peixes, peixinhos pequenos. Eles vão mordendo o teu pé. Você vai sentindo só aquelas beliscadas assim no pé. O que é isso aqui, né? É peixe embaixo da água, querendo morder você. E a gente foi ali porque teve o batismo. Várias pessoas desceram a água dos batismos. Eu acho que eu já falei aqui. Mas tinha um casal da Índia. E eu tinha terminado o momento do batismo. Tínhamos tirado um monte de foto, porque tinha um pessoal da China. Eu não entendia uma palavra do que eles diziam, mas eles chegaram lá, eu só sabia que eles queriam tirar foto. Eu falei, foto do quê, né? Quero tirar foto minha. Eu falei, minha? Por que minha foto, né? Não. Eu falei assim, não, porque eles gostaram de ver o batismo. Eles ficaram tão impressionados com aquele momento do batismo. Eu falei, queremos tirar foto. E foram tirar foto comigo. Eu devo estar num monte de álbum lá na China. Se você for para a China algum dia, for consultar lá, olha o pastor aqui com ele e tal. É verdade, eu tive lá, eu tirei um monte de foto. Um monte. Mas eu tinha ido me trocar. Aí eles falaram, pastor. Eles estão chamando lá. Eu falei assim, o que aconteceu? Um casal da Índia. Eles são indianos. Eles vieram sem o pastor. Eles queriam saber se o senhor pode batizá-los. Eu falei assim, olha, se você crê em Jesus, I believe in Jesus Christ, I believe. Eu falei, ok, então podemos batizar, está pronto. E aí batizei esse casal lá. Um momento muito gostoso. Ali no Rio Jordão, nesse rio, em que Naamã diz assim, eu tenho o rio mais limpo na minha terra. Tem rio mais bonito. Eu não podia ter feito isso lá. Por que mandou vir aqui, nesse lugar? E mergulhar na água 7 vezes. 7 vezes. Amados,
nós temos dificuldade para seguir orientações, ouvir as orientações e fazer aquilo que é dito. A gente quer mudar, a gente quer fazer do nosso jeito. Ah, não, pera lá, se eu fizer assim, não é melhor? Não, é assim, simples assim. Vai lá, entra no rio e pronto. E ele fala assim, eu não vou fazer, eu me nego. E eu tenho certeza que Naamã era uma pessoa boa. Eu tenho certeza que ele era uma boa pessoa. Porque os soldados dele, não sei se você reparou como que eles chamavam a ele. Diz assim, meu pai. Imagina o soldado dizendo para o general, meu pai, por que você não ouve ele? Quando fala de pai, fala desse relacionamento. Domingo que vem é dia dos pais. É esse relacionamento tão forte que existe. E por tantas dificuldades no relacionamento de pai, a gente não consegue ver Deus como pai. Porque talvez a minha experiência com Deus, com o pai, aqui, o pai da terra, não tenha sido tão boa. Não tenha sido uma pessoa de tão fácil convívio. Era uma pessoa autoritária, impunha. Eu entendo por isso que esse general, ele não era assim. Ele sabia conquistar as pessoas que estavam juntas, as pessoas que estavam ao lado dele. Ele diz assim, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Por que você não faz uma coisa simples? E a gente vê quantas pessoas têm dificuldade para seguir uma orientação simples. Seguir a orientação simples. Outro dia eu falei para um casal, falei assim, vocês estão aí vivendo dessa forma, volta para casa, acerta isso, não fique separado, volta para casa. Não, imagina que eu vou fazer isso, mostrar minha fraqueza, sei lá o que mais. Orientações simples. As crianças, estão indo lá aprendendo, falando os versículos aqui. Que coisa tremenda. Eu acho muito legal. Eu não sei você, mas eu acho muito legal isso. Eu não vejo a hora de ter os meus netinhos e eles falando os versículos aqui. Vai chegar esse dia ainda. Mas é um privilégio. É um privilégio. Eu vi dos meus filhos, quando eles aceitaram Jesus, pequenininhos. O pastor nem fazia apelo na igreja. Era uma igreja pequena, poucas pessoas. Ele não fazia apelo. Um dia tinha um visitante, ele resolveu fazer apelo. E eles lá, prontamente. Nós queremos. É um privilégio viver isso. E ver os filhos seguindo instruções e caminhando nas instruções. Simples. E nós não fazemos. Nós não temos a mesma facilidade de receber as instruções e obedecer. Sabe por que o homem de Deus teve que dizer para Naamã mergulhar 7 vezes? Porque 7 é o número místico, cabalístico, é o número de Deus. É o número de Deus mesmo. Mas porque depois que você obedece a primeira, a segunda, a terceira vez, vai ficando mais fácil. A primeira é difícil, você reluta, não vou, eu não quero. Mas depois você começa a acatar melhor. Fala assim, olha, para mim, na minha mente, não faz muito sentido. Mas eu vou fazer. Foi isso que Pedro fez. Ele diz assim, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu estou cansado. Eu estou cansado da pesca. Agora o horário é ruim. Agora já passou o horário de pescar. Todo mundo sabe que é bem cedinho, de madrugada. Agora o sol já está ali, os peixes já não vão cair na rede. Mas porque o Senhor falou, em cima da tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Ele entendeu. Eu vou obedecer. Eu vou seguir a instrução. E eu vou fazer. Ele já havia lavado as redes. Ele falou assim, eu vou sujar a rede de novo. Depois eu vou ter que lavar de novo. Porque não vai pescar nada. Mas em cima da tua palavra, Senhor, eu faço. Amados, o que a gente precisa aprender é que muitas coisas que a gente tem deixado de fazer, muitas orientações que a gente tem deixado de seguir, é só em cima da palavra. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus.
Por isso, como igreja, nós precisamos conhecer. Porque senão as pessoas nos enganam facilmente. Ah, está escrito lá no livro tal, no capítulo tal. Você nem sabe, você nem foi procurar e aceitou aquilo como se fosse uma verdade. Por isso a gente sempre faz questão, veja na tua Bíblia, se você está com a Bíblia, confira na tua Bíblia. Se você não trouxe, nós vamos projetar aqui. Mas olhe na tua Bíblia para você ter certeza que a gente não está falando uma coisa diferente daquilo que está escrito na palavra. Porque a palavra de Deus não muda, é a mesma. Deus tem falado as mesmas coisas, de geração a geração, para todas as pessoas. Como proceder, o que fazer. Está nas nossas mãos seguir isso. Para eu ter o meu coração puro diante de Deus. E eu preciso então mergulhar. Eu preciso me deixar purificar. Tirar tudo aquilo que estava me corroendo. O pecado que eu procurava esconder. As atitudes erradas que eu não queria que ninguém soubesse. Quando eu me exponho, quando eu mergulho ali, naquela água, o texto diz, você sai purificado, com a pele de uma criança. Se você vê a pele da criança, é tão gostoso, né? Lisinha, dá vontade de morder, né? Tão bom que é, né? A Elisete diz assim, às vezes, assim, quando é criança, dá vontade de morder, de engolir, depois cresce, você se arrepende de não ter feito aquilo. Mas não é assim, não. É brincadeira. Mas a pele lisa, perfeita, macia, cheirosinha. Foi assim que ele saiu puro, purificado. E é assim que Deus quer ver a mim e a você, purificados, purificados. Não diante dos olhos das pessoas, mas diante dos olhos dele, diante dos olhos de Deus. Mas isso é o principal. Se a gente consegue viver isso como igreja, a gente já avançou tanto, você já cresceu tanto. Amados, quando Jesus fala assim, vocês vão fazer coisas maiores ainda, a Bíblia diz que nós devemos crescer à estatura de Cristo Jesus. Olha o padrão que é colocado diante de nós. Só que é possível. Se a Bíblia diz que é possível, é verdade. Ou você duvida da palavra de Deus? Ou você acha que a palavra de Deus não é toda a verdade? Ela é toda a verdade. É possível isso. Se tem áreas na minha vida que eu falo assim, puxa, eu ainda preciso mudar. Eu ainda preciso mudar. É reconhecer. É querer a mudança. Tem tantas coisas que nos afastam de Deus. Tantas coisas. O diabo, ele tem prática nisso. Ele sabe o que fazer para nos tirar da presença dele. Eu que tenho que desejar e voltar. Falar assim, eu quero, Deus. Eu quero estar aqui. Esse é o melhor lugar para eu estar. É na tua presença. É ouvindo a tua voz, sabendo do Senhor. Deixar o Senhor falar aos meus ouvidos. Porque Ele vai ter a resposta certa. E se Ele disser, vai lá e mergulha. Mergulha no rio. Mergulha. Faça aquilo que Ele disser. Porque vai ter mudança. Vai ter transformação. Amém? Você recebe essa palavra?